Senhor presidente, mais componentes da mesa, senhoras e senhores vereadores, minhas senhoras e meus senhores, blogs que nos acompanham através dos mais diversos meios. Senhor presidente, prestação de contas é uma situação altamente polêmica, porque aqui nós temos que fazer um julgamento técnico e um julgamento político. Tanto é que quando a membro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Tereza Dueri, presidiu aquela instituição, foi criada naquela época, a figura ímpar, até onde eu sei, de querer atribuir sanções ao vereador que não justificasse satisfatoriamente seu voto contrário à decisão do Tribunal de Contas. O voto contrário à decisão do Tribunal de Contas é perfeitamente admissível, porque aí entra a questão estritamente política. Eu, como mencionei já em outras contas passadas, quando presidi essa casa, através de Zé Belarmino, que pediu uma passagem para São Paulo para a mulher do Zé Doido, conhecido como Zé Doido, Zé Noronha, e foi no descer da escada. Mas terminou a reunião, eu tive que submeter à apreciação do plenário, muito embora eu desconhecesse naquela ocasião que aqui eu não poderia fazer a doação. O Poder Legislativo não poderia doar aquela passagem. E eu, no entendimento e na leveza, existe até uma expressão muito conhecida, pegou de corpo aberto, e todo mundo disse, não pode dar aprova. Eu doei essa passagem através da Itapemirim. Eu não, a Câmara Municipal. E veio o processo para me devolver esse dinheiro, eu devolvi, mas veio cobrando de avião. Eu devolvi de passagem pela Itapemirim, paguei as passagens, paguei tudo, e até o final esse processo arquivou para lá, nunca mais mexeram, pelo menos não tenho conhecimento, como se fosse de avião. Então, muito embora seja um órgão de respeito, que nós não estamos aqui para desrespeitar quem quer que seja, também tem suas falhas. Com relação a essas contas que hoje estão sendo apreciadas. Essas contas que estão sendo apreciadas, com todo respeito aos nobres vereadores que me antecederam, especificamente o doutor Freire, existe um detalhe interessante, ele se ateve mais à rejeição. Ora, se veio uma outra recomendação para aprovar com ressalvas, não foi invenção do Executivo nem do Legislativo. Foi a própria Corte de Contas que corrigiu uma falha que eles entenderam ter observado ou que observaram nessas contas. É evidentemente que, na minha ignorância, que eu não sou tão jovem, na minha ignorância, essas contas me estranham muito. Parece mais uma prestação de contas de gestão do que uma prestação de contas de governo. Porque antigamente você pegava uma prestação de contas de governo e via até um táxi que o município gastasse com táxi, ou com a bicicleta que alugasse, com a moto que alugasse, e hoje não. Estive observando aí, você não tem nada detalhado. Nada detalhado. O próprio tribunal, aí eu não tenho nenhum receio em falar, no meu entendimento, o tribunal, ao invés de contribuir nesse momento, pode ter contribuído ou não, ele trouxe maior confusão para os membros dessa casa. Porque uma hora ele se manifesta de uma maneira, mas chegam novos argumentos, ele muda e altera totalmente a decisão final a ser apreciada. Então, evidentemente, com todo respeito ao nobre colega, nós temos que observar, eu entendo assim, a última recomendação e não a primeira recomendação, mas entendo qualquer pensamento divergente ou diferente. Sabendo que as contas anteriores que eu votei, e cheguei a mencionar, isso não significa que eu haja sempre dessa maneira, que as contas do prefeito viriam, e eu pensei que viesse coisas com relação a festas, coisas desse tipo, que foi embaçado
para me ofertar um voto contrário às contas do prefeito anterior, afora o desrespeito dele com o legislativo. Porque ele não teve nenhuma humildade com essa casa, foi isso que eu argumentei naquela ocasião, certo? Nem de sequer dar qualquer justificativa, não veio fazer sua defesa, não mandou alguém lhe representando, não teve qualquer respeito com essa casa, deixou ao Deus dará. Então, não incomoda não, dá para gravar. Então, desse modo, eu não vejo nenhum absurdo. Claro, a inexperiência, isso aí não é o suficiente para você fazer uma alegação de contas de um município? De contas de um município? Porque errou? Não. Porque existe as recomendações para que faça-se a correção, para que se corrija, não ocorra mais aquele tipo de erro ou que cometa aquela mesma situação, não chega a ser um ilícito, mas aquela prática. E isso aí eu acredito que na época deve ter ocorrido. Isso aí não justifica. Evidentemente, todos nós temos conhecimento que a prestação de contas de 2012 não foram feitas pelo senhor prefeito da época. Então, o prefeito já entrou sem a prestação de contas de 2012 e, evidentemente, para pôr em prática o orçamento de 2013, não, ele teve que ficar usando o orçamento de 2012 até que ele fosse apreciado por essa casa. Isso levou um certo tempo. Muito embora a administração pública requer maturidade. Virão outras contas, não sei qual será o meu posicionamento, mas por tudo quanto eu vi nesse processo, eu acho que não é o suficiente para requerer a condenação do prefeito. Então, por enquanto, só pelo que eu consto, pelo que eu li, pelo que eu vi, meu voto é favorável à aprovação das contas. Muito obrigado.